Olá, turma do primeiro ano, tudo bem? Então, a aula dessa semana será sobre a correção da prova que vocês fizeram. Então, vamos lá, né? A primeira, na prova, eu coloquei lá para embaralhar as questões e também embaralhar as alternativas. Então, aqui não vai estar condizente com a prova que vocês fizeram, né? Porque às vezes essa primeira questão minha, na sua prova foi a segunda, ou a terceira, ou até a sexta, né? Então, a prova valeu 6 pontos, 1 ponto cada questão. Então, vamos lá. Considerando os modelos atômicos mais relevantes dentro de uma perspectiva histórica e científica, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Até a descoberta da radioatividade, o átomo era tido como indivisível por Dalton. O modelo que o sucedeu foi de Thomson, que propunha o átomo ser formado por uma massa carregada positivamente com os elétrons distribuídos nela? Sim, totalmente verdadeira. Vamos ver as outras. Letra B. No modelo de Dalton, o átomo era constituído de um núcleo carregado positivamente e uma eletrosfera. O modelo seguinte foi o de Bohr, que introduziu a ideia de que os elétrons ocupam orbitais com energias definidas. Esse modelo se assemelha ao modelo do sistema solar. Então, olha só, essa aqui está totalmente errada, porque no modelo de Dalton, ele não era carregado por energia eletropositiva, né? Ele era uma bola, uma massa compacta, sem energia, né? Era uma massa esférica, sólida, sem energia nenhuma. Por isso ele deu até o nome de bola de bilhar, né? O modelo seguinte foi de Bohr? Não, depois de Dalton foi Thomson. Então, essa questão toda errada. Na letra C, a matéria é constituída de partículas minúsculas chamadas átomos. O átomo é a menor partícula de um elemento que participa de uma reação química. É indivisível e pode ser criado ou destruído. Então, até aqui estava certo, né? Mas a última frase aqui, ó, é indivisível? Não, ele é divisível sim, né? E ele pode ser criado, ele pode ser dividido, né? Ele pode ser repartido, destruído. Então, não é bem assim indivisível. Então, essa última parte faz com que a letra C seja falsa. Letra D. O modelo de Dalton propunha que o átomo era formado por uma massa carregada positivamente com os elétrons distribuídos nela. Ó, de jeito nenhum, né? Então, já errou aqui do início. O modelo seguinte foi de Rutherford, no qual o átomo era constituído de um núcleo carregado positivamente, uma eletrosfera, né? Sim, mas essa primeira parte está errado, né? No modelo atômico de Dalton, os elétrons ocupam orbitais com energias definidas. Esse modelo se assemelha ao do sistema solar. Então, o modelo de Dalton, ele não era, ele era uma bola, era semelhante a uma bola de bilhar, né? O que assemelhava ao sistema solar era o modelo de Rutherford. O modelo que sucedeu foi de Thomson, depois de Dalton foi, mas que propunha o átomo ser formado por uma massa carregada positivamente com os elétrons distribuídos nela. Essa parte está certa, mas o início dessa questão não. Então, aqui nessa sequência ficou V, F, 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 V, né? Fazendo uma pequena revisão aqui, então a gente viu que, segundo os cientistas, né, eles falavam que a menor partícula da matéria era uma bola indivisível, a ideia de Dalton. Depois, em seguida, veio Thomson, né? Thomson reforçava que não, que a matéria era uma bola, como um pudim, uma carga positiva. E grudado, incrustado nele, era carregado de partículas negativas, que ele deu o nome de elétrons. Por isso, eletrosfera, eletricidade, né? Depois de Thomson veio Bohr, que ele imaginou que essa partícula, esse núcleo, estava recoberta por várias camadas, né? Que é a tal da eletrosfera. E por isso ele deu o nome de camada K, L, M, N, O, P, Q. Depois de Bohr é que veio Rutherford, né? Que falou que essas camadas, elas giravam de forma elíptica, como o sistema solar, né? Como o Sol
Sol, o centro, o núcleo, e os planetas como se fossem essas camadas, né, de elétrons girando em torno do átomo. E por fim, né, fala de Schrödinger, que fala que os elétrons, quanto mais próximo ao núcleo, mais concentrado tem de elétron. Quanto mais longe, menos elétron tem. E que os elétrons giram em forma de ondas em torno do átomo, né? Dalton baseou as teorias dele lá em Demócrito e Leucipo no século 4 a.C., né? Thomson baseou a teoria dele em Tales de Mileto, que era um filósofo da Grécia, na cidade de Mileto, né? Então, que ele falava que friccionando objetos, esse liberava energia, faísca, né? Então, essa fala sobre a origem, né? A evolução até a nossa atualidade da ideia de átomo, a menor partícula da matéria. Próxima questão. Nos quadrinhos da tira, a mãe menciona as fases da água conforme a mudança das estações. Então ela fala aqui, ó, há alguns meses seu boneco de neve estava bem aqui dentro da piscina, né? Ele evaporou e voltou como chuva, né? Aí o menino põe lá a perna lá dentro da piscina, né? E chega, regala o olho, né? O cabelo estufa, ouriça, né? E ela fala assim, e agora ele é a água da piscina. E o menino sai assustado da piscina, né? Atrás da mãe e fala assim, tem razão, é ele mesmo. Bom, o que ela quer dizer com isso tudo? Entendendo que esse boneco de neve que ela fala como se fosse um boneco de gelo e que com o termo evaporou, a mãe se refere à transição da água para vapor, pode-se supor que ela imaginou a sequência. O gelo para a água sofre o quê? Uma fusão. A água indo para o vapor nada mais é do que uma vaporização, né? A gente estudou que a vaporização pode ser evaporação, calefação, ebulição, né? E o vapor para a água, então vapor voltando para a água é uma condensação. A gente estudou que a condensação pode ser o próprio condensação natural ou pode ser uma liquefação se fosse de uma forma forçada, né? Então, nessa alternativa, fusão, vaporização e condensação seria a resposta correta, né? Vamos para a próxima. Essa aqui é o que muitos de vocês, né, não tiveram atenção e erraram, né? Falaram que eu peguei errado da internet, que eu não prestei atenção, né? Então, vamos levar a sério agora. Vamos prestar atenção, ver o que você não confundiu, não conseguiu entender. Vamos lá. Ó. Dado o diagrama de aquecimento de um material. Então, aqui eu tenho um gráfico. Ele começa a reagir a 10 graus, a 80 graus ele tem o ponto de fusão, né? Aí ele reage de novo. A 200 graus ele inicia o ponto de ebulição, a 210 graus ele termina esse ponto. Bom, então olha lá o que vocês tinham no caderno ou na internet e o que eu fiz aqui na prova. A alternativa correta é letra A. O diagrama representa o resfriamento de uma substância pura? Claro que não, ó, ele é aquecimento. Letra B. A temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido? Não, ó, no tempo zero tá aqui, ele nem começou, ele só começou a reagir a 10 graus. Então, gente, lá no caderno de vocês ou na internet, vocês podem observar que a letra C estava aqui escrito 210. Lá no caderno, a letra D estava escrito 80. Então, aqui na prova, eu inverti, eu modifiquei a questão. Presta atenção, olha na internet quem pesquisou ou no caderno seu. Então, lá no caderno estava assim, ó, 80 graus é a temperatura de fusão material. Então, 80 graus é a temperatura de fusão. O que eu fiz aqui na prova? Eu mudei o valor 10 graus. 10 graus é o ponto de fusão? Não. Então, tá errada essa alternativa, né? Olha a letra C, lá no seu caderno, na internet, tá escrito aqui 210. 210 é a temperatura de ebulição? Não, 210 já ebuliu,
Não é. Mas o que que eu fiz? Eu fui lá e tirei o 210, coloquei 200. 200 é a temperatura de ebulição? Sim, 210 iniciou a ebulição, né? Então, letra C aqui é a 200 graus. Então, muitos de vocês me perguntaram, né? Professora, mas você digitou errado. Eu respondi, presta atenção, leia alternativa por alternativa, olhando no gráfico. Não cole, não copia do caderno da internet. Leia a sua questão, né? A letra D. A transformação de X para Y é um fenômeno químico? Não. A passagem de um estado físico para outro é físico, né? A água sólida, líquida, gasosa, líquida, sólida e suas mudanças, ela não deixa de ser água, ela continua sendo água. Então não é transformação química, é transformação física, né? Vamos para a próxima questão. A chamada Revolução Verde promoveu grande aumento da produtividade em diversas regiões agrícolas do planeta, por meio do uso de fertilizantes químicos, agrotóxicos e sementes selecionadas. Apesar do desenvolvimento técnico e econômico, a Revolução Verde provocou consequências ecológicas e sociais. Assinale a alternativa incorreta. Agrotóxico ou agroquímicos são substâncias químicas usadas em lavouras para combater praga, erva daninha, insetos que prejudicam a plantação e influenciam na produtividade? Sim, é para isso que eles foram criados. A utilização de fertilizantes e agrotóxicos tem por objetivo aumentar a produtividade e evitar quebra na safra? Sim, né? Então ele aumenta a potência de produção, né? Olha a charge aqui. Eu tenho mais agrotóxicos que você. Então, o pimentão, a cenoura, tá todo aqui, né? Metido, mas ele tá com uma substância nele que não deixa outros seres atacar. O tomatinho, que é naturalmente produzido, tá lá, tô vendo, tristinho, né? Ele é suscetível a pragas, né? E essa outra frase tá mostrando um exemplo que o agrotóxico, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é extremamente perigoso, né? Ele é um veneno, é como se fosse uma cobra. Então, hoje em dia, muita gente, em vez de carpir, joga veneno para matar o capim, a praga. Só que ao mesmo tempo que mata a praga, pode prejudicar o próprio homem, o próprio agricultor, o próprio camponês, né? A própria pessoa que vai produzir, né? Então, ao mesmo tempo, ela é tão perigosa quanto as substâncias, né, os adubos químicos, né, que venha colocar. Letra B. Uso incorreto de agrotóxicos pode prejudicar o meio ambiente, bem como afetar a saúde humana. Sim, né, o uso incorreto pode prejudicar a saúde humana, afetar o meio ambiente. Os fertilizantes agrotóxicos são levados pela chuva para os córregos, rios, prejudicando o equilíbrio ecológico dos seus ecossistemas, sim, matando peixes, animais, plantas, né, algas, né? Letra C. Houve um enriquecimento tanto da flora quanto da fauna silvestre devido à grande utilização de fertilizantes e produtos químicos. Então, houve um enriquecimento? De jeito nenhum, né? Houve um empobrecimento, né? Porque muitas plantas, muitos seres deixaram de existir. Agrotóxicos, também conhecidos como defensivos agrícolas, são produtos químicos utilizados para melhorar a qualidade dos alimentos e são utilizados especialmente na agricultura orgânica. Sim, né? Então ele tem o objetivo de produzir mais, mas não com qualidade, né? Com quantidade. Então essa é a errada, essa é a incorreta. Letra D é certa por quê? Devido à utilização de fertilizantes e agrotóxicos, os produtos cultivados são mais vigorosos e abundantes. Os agrotóxicos são classificados segundo a toxicidade, podendo ser extremamente tóxico, altamente tóxico, mediamente tóxico e pouco tóxico, segundo a Anvisa? Sim, né? Então, todo agrotóxico tem aqueles mais, menos perigosos, né? Então, ele tem essa classificação, né? Eles são mais vigorosos e abundantes? Sim, né? Por isso essa charge aqui, né? Eu tenho mais agrotóxico que você, né? Ele cresceu saudável porque nada pôde
danificar ele, né? Letra E. Houve um empobrecimento tanto da flora quanto da fauna silvestre devido à grande utilização de fertilizantes e produtos químicos? Sim, é o contrário da letra C. Ele realmente houve um empobrecimento da flora e da fauna. Quanto à fauna. Agrotóxicos, também conhecidos como defensivos agrícolas, são produtos químicos utilizados para melhorar a qualidade dos alimentos e são utilizados especialmente na agricultura convencional. Sim, ele é da convencional, né? E não da orgânico. Orgânico é quando eu produzo de forma natural, sem artifício químico nenhum, né? Vamos para a próxima. Aqui nós temos uma poesia, né? Como a química, ela tem poesia, a física, a matemática, qualquer área você pode criar uma poesia, né? Então, olha só. O português João Carlos de Paiva escreveu um poema em 2012 denominado Densidade, quase poesia, quase química. Leia-o com atenção. Então, densidade, quase poesia, quase química. Quando me centro em mim, cresce a minha densidade. Mais massa no mesmo volume das minhas possibilidades. Cheio, deixo de flutuar. Esse poema aqui, essa poesia, o finalzinho dela já é fácil para nos dar a resposta, né? Então ele fala: quando me centro em mim, cresce a minha densidade. Mais massa no mesmo volume. Então, mesmo espaço, eu vou pôr mais massa. Das minhas possibilidades, né? O que cabe ali. Cheio, deixo de flutuar. Então, se eu estou muito cheio, eu vou afundar, né? Se no contexto do poema os versos acima fosse relacionado a um objeto sólido, ele flutuaria se colocado num líquido de menor densidade? Não. Este afundaria se colocado num líquido de maior densidade? Também não. Este afundaria se colocado num líquido de menor densidade? Sim. Né? Então, se ele tem menor densidade, o outro está cheio, ele vai deixar de flutuar, ele vai afundar, né? Então, aqui esse finalzinho aqui já nos dá as respostas. Cheio, deixo de flutuar. Então, num líquido de menor densidade, ele vai afundar. Este flutuaria independente da densidade do líquido? Não. Esse flutuaria independente da densidade da massa? Não. Então, ele afunda se a densidade do líquido onde esse sólido foi colocado fosse menor. Né? E a última aqui. Desde a antiguidade, diversos povos obtiveram metais, vidro, tecidos, bebidas alcoólicas, sabões, perfumes, ligas metálicas, descobriram elementos e sintetizaram substâncias que passaram a ser usadas como medicamento. No século XVIII, a química, a exemplo da física, torna-se uma ciência exata. Lavoisier iniciou na química o método científico, estudando os porquês e as causas dos fenômenos. Assim, descobriu que as transformações químicas e físicas ocorrem com a conservação da matéria. Outras leis químicas também foram propostas e, dentre elas, as ponderais, ainda válidas, né, no nosso dia a dia. Com base nas leis ponderais, pode-se afirmar que, segundo, então vamos ler as leis aqui, né, e ver qual a opção correta por quê. A lei da conservação da massa, ou seja, a lei de Lavoisier, ao juntar átomos de hidrogênio com átomo de oxigênio, obtém a molécula de água? Sim, né? Então, conservação da massa. Eu vou juntar um elemento com outro, eu não vou deixar de existir, eu vou formar um terceiro elemento, né? Então, essa é a correta. A2, a lei da proporção constante. Ao juntar dois átomos de hidrogênio, dois átomos de oxigênio, obtém duas moléculas de água? Não, né? Proporção é as medidas proporcionais. Para a água existir, o que a gente fala? H2O. Então, eu tenho dois hidrogênio, um oxigênio, não dois oxigênio. Né? Então, essa tá errada. Então, aqui, ó, como eu falei da água e todos sabem que a água é H2O, fica fácil para definir as leis ponderais. Terceira, a lei da proporção definida de Proust, ao juntar dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, obtém uma molécula de água? Sim, verdadeira, né? Proporção definida. Então, medida para a água existir, eu preciso dois hidrogênio com um oxigênio, né? 4.
4. A lei das proporções múltiplas de Dalton, né? Ao juntar 3 moléculas de hidrogênio com 2 moléculas de oxigênio, obtém 5 moléculas de água? Não, né? Não é 3 de hidrogênio com 2 de oxigênio para ter 5 moléculas de água. Nada a ver, né? Então, ele é múltiplo. Por exemplo, eu teria que ter 2 hidrogênio para 1 oxigênio. Então, se eu quero 2 moléculas de água, eu vou ter 4 hidrogênio para 2 oxigênio. Se eu quero 3 moléculas de água, 6 hidrogênio, 3 oxigênio. E assim, proporcionalmente, multiplicadamente, né? Então, a opção correta é a letra B, a 1 e a 3, que são as corretas. Certo, turma? Então, a aula dessa semana é a correção da prova que vocês fizeram, ok? Bons estudos para vocês. Agora, essa semana é a semana da recuperação nossa de química, tá? Apenas os alunos de recuperação irão fazer atividade. Os outros estão de boa essa semana, beleza?